animes e desenhos é bom demais. Então você não acha que seria só uma questão de tempo até que algumas pessoas tivessem a ideia de fazer animes de desenhos de sucesso? Um dos casos mais famosos de todos com certeza é Meninas Superpoderosas Geração Z, um anime lançado em 2006 que trouxe uma versão oriental das protetoras de Townsville, só que ambientado em Tóquio, no Japão. O detalhe é que a nova animação inspirada na série de sucesso da Cartoon Network lançada em 98 com 6 temporadas mudou completamente a história do desenho, já que as garotas agora tinham 13 anos e não eram irmãs. Além disso, nenhuma delas era filha do professor Utônio, que na verdade até tinha um filho. Um garoto super gênio chamado Ken, que tem um cachorro chamado Pete e que fala. Além disso tudo, os poderes das garotas são bem diferentes das versões originais, que voavam e tinham super força. Nessa versão anime, elas usam objetos como armas, sendo eles um ioiô, uma marreta e um cetro, totalmente diferente da sua versão original. O anime fez até sucesso na Terra do Sol Nascente e teve 52 episódios. Então a gente pode dizer que existem meninas super poderosas tanto para quem curte cartoon, como para os fãs de animes. É só escolher. Então pega o seu lanchinho, se ajeita na cadeira e vem comigo porque o vídeo tá incrível. Tá começando mais um Teen Videos. E se a Cartoon Network tem um anime pra chamar de seu, claro que a Disney não iria ficar para trás. Eles resolveram usar isso para uma das suas séries clássicas de sucesso da época, Lilo e Stitch. Então uma produção foi lançada em 2008 como se fosse uma continuação direta da série de 2003. Na trama passaram 10 anos e Lilo cresceu. Stitch então vai para o espaço novamente, mas acaba sendo sugado por um buraco negro e acaba voltando para a Terra. Só que dessa vez ele cai em Okinawa, no Japão. Lá o ser alienígena faz amizade com uma garotinha chamada Yuna. O desenho basicamente tem a mesma pegada de Lilo e Stitch, só que sem a Lilo, que aparece somente algumas vezes. E justamente por esse motivo que o anime se chamou de Stitch. Ele durou 3 temporadas e fez o clássico ficar ainda mais conhecido no Oriente. Se você é fã dos heróis da Marvel, eu vou logo avisando que a gente vai ter alguns animes de personagens e heróis da empresa aqui na lista. O primeiro que vamos falar é o do Homem de Ferro, um dos principais vingadores da história. Na trama, Tony Stark está se aposentando da vida de herói e deixando o manto do Homem de Ferro. Ele então vai para o Japão a negócios, mas chegando lá, o seu projeto confidencial, que seria negociado com a Força de Defesa Nacional do país, é roubado. E ele precisa então voltar a usar a sua armadura de herói, principalmente depois que ele é atacado por um robô chamado Zodiac. A série teve 12 episódios lançados entre 2010 e 2011, e mais um filme lançado em 2013 chamado Homem de Ferro, a batalha contra Ezekiel Stane. A série tem uma pegada mais adulta e é amada por alguns e odiada por outros. Agora diz pra mim, o que você mais gosta? Cartoon ou anime? Comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Hashtag Cartoon ou hashtag Anime. E eu vou ler todo mundo que comentar porque eu quero ver qual dos dois vai ganhar. Voltando a falar da Cartoon Network, vamos falar de um dos seus sucessos mais recentes. Lançado em 2018, O Mundo de Greg já tem 160 episódios divididos em 4 temporadas. E ele fez tanto sucesso no mundo todo que a Cartoon encomendou uma versão em anime da abertura do desenho, com música em versão japonesa, em comemoração ao início da San Diego Comic Con de 2022. E ficou irada demais, e a música também combinou bastante, mas foi somente a abertura. Não existem episódios nesse formato. Em todo caso, a gente pode dizer que existe sim uma versão em anime oficial de O Mundo de Greg, ou pelo menos um trecho. E se a Marvel tem um herói em versão anime, é claro que a DC não deixaria de ter o seu. O personagem da gigante dos quadrinhos que mais tem relação com a cultura oriental é o Batman, que é um especialista em artes marciais. Por isso, em 2018, o alter ego do Bruce Wayne ganhou o filme Batman Ninja. Nele, o Gorilla Grodd acabou transportando vários vilões, além do Batman e seus aliados,
para a época do Japão feudal. Alguns, como o Pinguim, Duas Caras e Coringa, se tornam senhores da guerra, e Batman é esperado como o cumprimento de uma profecia para libertar o povo desses vilões. Com menos tecnologia e lotado de duelos de katanas, Batman Ninja foi considerado um dos melhores animes inspirados em cartoons de todos os tempos. Como ele é um filme, tem uma história bem mais rápida e fácil de ser assistida. E todo mundo sabe que produções do Batman são sinônimos de sucesso. Agora vamos falar de um desenho histórico que também teve uma versão em anime que poucas pessoas conhecem. Tô falando da produção de 2 episódios chamada Tartarugas Mutantes, Lenda do Superman. É isso mesmo que você ouviu. Até o nome do Superman, que não tem nada a ver com isso, foi utilizado. E ele nem sequer aparece ou é mencionado nos dois. Mas o negócio é o seguinte, todo o elenco viaja para o Japão para visitar um templo. E lá eles têm a chance de se transformar e evoluir por 3 minutos em super tartarugas. Coisa de anime. Além disso, os 4 irmãos conseguem se unir rapidamente e formar o todo-poderoso Santo Tartaruga, acredite se quiser. E essa, pessoal, é a versão em anime, lançada em 96 das tartarugas que fizeram tanto sucesso e ainda fazem. Agora vamos falar de um caso bem interessante. Mario Bros, o jogo mais famoso da história e enorme bilheteria de 2023. Mas além disso, o encanador bigodudo já ganhou várias versões em desenhos animados. E é aí que entra a parte interessante da história. Apesar do game e do personagem terem sido criados no Japão, os desenhos de maior sucesso da franquia foram ocidentais. Isso não quer dizer que não tenha versões em animes do personagem. Em uma delas, inclusive, o próprio Mario utiliza uma espada para enfrentar o Bowser e acaba arrancando um dos chifres do Rei dos Koopas. E em outro filme, também em versão anime, Mario salva a Peach do Bowser, que queria casar com ela como sempre, mas descobre no final que ela era noiva e fica desconsolado. E para você não vacilar igual ao Bowser, aqui vai uma dica super importante. Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito. Gente, isso vai fazer bem demais pro seu coração, vai por mim. O Homem de Ferro não foi a única produção em anime da Marvel. Na verdade, várias outras foram feitas, e uma delas, que também é considerada uma das melhores, é a dos X-Men. O grupo de mutantes liderados pelo Professor Xavier investigam sequestros que têm acontecido no Japão com o objetivo de realizar tráfico de órgãos. O anime teve 12 episódios e foi elogiado pelas suas cenas de ação, mas também foi criticado pelos designs de alguns personagens que ficaram bem diferentes das suas versões originais, como foi principalmente a situação do Fera, que ganhou uma espécie de focinho protuberante, que não existe em nenhuma das outras versões. A equipe acaba se envolvendo em um conflito entre mutantes na Ásia, mas no final tudo acaba dando certo e eles saem vitoriosos, como deve acontecer com os mocinhos em séries de heróis. Falando dos X-Men, até mesmo da série ser lançada, foi divulgada uma série solo com um membro mais famoso da equipe, Wolverine. Lançado alguns meses antes, no mesmo ano de 2011, o desenho revive um dos arcos mais famosos de Logan, que envolve a sua relação com a Terra do Sol Nascente. O herói acaba indo parar no Japão depois que descobre que a sua namorada, que se chama Mariko, foi meio que raptada pelo seu pai, que é um famoso membro da Yakuza, a máfia japonesa. A história se desmembra em um total de 12 episódios também, e foi mais uma das parcerias entre a Marvel e a Madhouse, o estúdio de animação japonês que também foi o responsável por animar a série do Homem de Ferro, e também a dos X-Men, que a gente falou agora há pouco. Diferente da outra série em que o mutante das garras de Adamantium aparece, no seu desenho solo, Wolverine possui um corpo bem menos musculoso. E, gente, a história em si e o seu final são um pouco maçantes, mas se você ainda não conferiu, até que vale a pena dar uma olhada.
E é claro que a gente não poderia deixar de fora da nossa lista um dos momentos mais divertidos de todos, e que envolve a mistura de um desenho animado com um anime. Estamos falando da cena de luta entre a Nicole e a Yuki, sua antiga colega de dojo e amiga. Depois de muitos anos, a senhora Yoshida busca uma revanche contra sua rival. Não se trata de uma série própria ou de um filme, mas a equipe de produção do Incrível Mundo de Gumball fez um trabalho excepcional animando essa luta, que ficou incrível. Então a versão anime de Gumball não poderia deixar de estar na nossa lista de cartoons que ganharam uma versão em anime. Pô, mas se essa batalha durasse 10 minutos a mais, eu não ia reclamar nem um pouquinho. Por isso que quando alguém me pergunta se eu prefiro cartoon ou anime, eu sempre penso, será que existe um cartoon anime? Porque se tiver, eu tô dentro. Dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo na tela aqui pra você e continue se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!